Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o desafio de promover os direitos humanos nos chamados países em desenvolvimento ou países emergentes. Eles são hoje a região mais dinâmica economicamente do planeta, entretanto, ainda enfrentam grandes obstáculos no campo social para conseguir fazer com que a sua população possa usufruir dos benefícios desse progresso. Para falar conosco sobre este tema, nós recebemos o coordenador de comunicação da Conectas, entidade dedicada à promoção dos direitos humanos nessa região do planeta, João Paulo Chalot. Ele é jornalista e tem uma longa experiência em veículos de comunicação no Brasil e no exterior, dedicada à cobertura de pautas internacionais e de direitos humanos. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pelo senhor ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje falando sobre esses temas tão importantes. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, eu queria que você falasse, então, a partir dessa experiência da Conectas, como vocês veem hoje essas regiões do planeta que têm servido como a grande locomotiva no momento de crise econômica internacional, mas que, ao mesmo tempo, têm um grande déficit também no campo social, um déficit histórico, né? Elas têm conseguido caminhar na mesma marcha, o progresso econômico junto ao progresso social? É uma busca, né? Uma busca permanente. Acho difícil dizer que se alcançou isso. Eu acho que a gente fala de uma região aí, quando a gente fala que a Conectas trabalha com o sul do globo, está falando que trabalha com uma região onde está mais de 70%, talvez 80% da população do mundo. Regiões tão diversas quanto a África, a Ásia, a Oceania, a América Latina. São diferentes padrões e diferentes momentos na busca por esse desenvolvimento e por concatenar, por coordenar crescimento econômico com respeito aos direitos humanos, né? Então, são diferentes momentos que os países atravessam. O que a gente vê, sim, é agora, de forma mais acentuada com a crise econômica que atinge Europa e Estados Unidos, uma certa inversão, uma certa busca mais aguda por respostas do sul do mundo, por contribuições, por pensamentos, por receitas e soluções próprias dessa parte do globo. Eu acho que isso fica mais acentuado agora com essa crise, onde os polos tradicionais de irradiação de conhecimento, de respostas, até de valores, de recursos, de financiamentos, se veem questionados, se veem fragilizados pela crise econômica. De forma que eu acho que essa região, embora, como você diga, ela tenha muito ainda por se desenvolver e por evoluir nesse quesito, ela é de um poder cultural, de um poder humano fantástico, né? Basta dizer que a África é o berço da civilização, povoou todas as regiões do planeta e expandiu sua cultura para todos os pontos. Então, é uma região de grandes desafios, como você diz, mas eu acho que, mais que isso, muito prenha de potencial e com uma capacidade muito grande de dar respostas inovadoras para os problemas da humanidade. O senhor acredita que nós já estamos vendo isso? Os países que foram colonizados muitas vezes, né, estiveram durante muito tempo a reboque atrás desse processo de globalização, podem hoje dar algumas lições aos países do chamado mundo desenvolvido? Pela história dessas regiões, pela quantidade de população que está aí, pela miscigenação étnica, cultural, pela convivência pacífica entre povos de tão diferentes culturas, né? É uma região que sim, eu acho que pode inspirar tremendamente as respostas que nós precisamos para um mundo que ainda precisa equalizar o desenvolvimento econômico e material com o sentido humano mesmo, né? Do que se quer da vida, né? Do que se quer da relação com a natureza, com os semelhantes, né? E por que esse olhar da Conectas para o Sul? Gostaria de conhecer melhor a história da própria entidade. O nome Conectas, ele se refere a isso, né? Então, a ideia de colocar em contato, de colocar em sinergia as organizações e pessoas que estão no sul global, né? Como eu dizia, o sul do planeta tem 70%, 80% da população, uma variedade enorme de culturas, de línguas, portanto, uma região com uma grande efervescência de contribuições a dar para o mundo. A Conectas nasce, então, como uma organização que pretende facilitar esse processo, né, de sinergia. Ela nasce no Brasil. Ela nasce no Brasil, ela é uma organização internacional fundada no Brasil por uma coincidência triste no 11 de setembro americano, no mesmo dia. Mas é uma organização que nasce para trabalhar com essa sinergia do Sul. Tanto assim que a sua primeira atividade, uma atividade que se mantém até hoje, que é muito poderosa, é um colóquio internacional de direitos humanos, que reúne no Brasil há 11 anos já ativistas, pesquisadores, acadêmicos de direitos humanos do sul global. Então, uma vez por ano, nós temos aqui
mais de 100 pessoas que vêm do Afeganistão, da Indonésia, dos diversos países da África, do Japão, da China, do Brasil, dos países latino-americanos. E uma vez por ano, ao longo de alguma coisa como uma semana, 10 dias, eles têm uma intensa convivência e troca de experiências com organizações do Norte também. Então a Conectas nasce da formação desse caldo, né, como o nome diz, da pretensão de conectar diferentes atores do Sul global, né? Já existem organizações que fazem isso há muito tempo no Norte. A Conectas nasceu com a proposta de mostrar que o Sul do mundo também tem uma grande contribuição a dar. Sempre em torno desse tema tão urgente que é a agenda de direitos humanos. Eu pensava a propósito da emissora e do seu caráter ecumênico, religioso, pensava como é importante recordar as pessoas que, principalmente hoje, principalmente em São Paulo, nas grandes capitais, onde o debate sobre direitos humanos anda tão carregado de preconceitos e de mal-entendidos, né? Recordar como esse é um conceito absolutamente familiar para as diferentes religiões, né? Como ele é germinal, como ele está na origem do conceito da solidariedade humana, da compaixão, do respeito ao próximo, né? Da cooperação, né? Está na origem de todas as religiões e de todas as culturas, né? Então, direitos humanos não é algo que surge de uma invenção de um grupo de países ou de um grupo de pessoas de direita ou de esquerda, do sul ou do norte. Eu acho que a codificação de costumes que já vinham com a humanidade, do melhor do costume das culturas, né? Do que elas foram capazes de produzir de melhor para os seres humanos, se encontra condensado hoje na normatização dos direitos humanos nos diferentes países, com diferentes graus, com diferentes dificuldades, com polêmicas e tudo mais. Mas é uma seta que aponta, sem dúvida nenhuma, para a direção que converge com toda a inspiração de qualquer movimento, religião ou cultura que tenha o ser humano e a vida como objetivo final. Sem dúvida, esse é um valor também muito caro para nós, o ecumenismo sem restrições, essa capacidade de diálogo que transcende as fronteiras, inclusive religiosas, dialogando também a ciência, a política, todos os campos unidos em prol de um objetivo comum, que é o de promover o ser humano. Bom, a Conectas, assim como a LBV, ela surge no Brasil e com um olhar global, né? Como você vê essa questão do nosso país hoje se posicionando nesse debate internacional sobre direitos humanos, contribuindo também com essa luta, que é uma luta de todos em prol de uma sociedade planetária mais justa? Então, cada vez mais, o Brasil vem chamando para si um papel de protagonista na seara internacional, né? Tem questões muito graves e agudas, como questão de segurança global, questão de conflitos armados, né? A questão do debate entre paz e guerra, a responsabilidade no uso da força militar, em várias situações muito complexas hoje no mundo, como Coreia do Norte, como Síria, né? O protagonismo que o Brasil buscou ter na questão do acordo nuclear com o Irã, ou que vem tendo na questão palestina. Tudo isso é um momento novo de um Brasil que aspira a algo mais e que coincide com uma ascensão semelhante de outros países em outras regiões parecidas no sul global, né? É o que a gente vê também acontecendo na Índia, na África do Sul, numa medida um pouco mais ampliada na China, que já não é uma novidade, e na Rússia, que menos ainda. Mas você tem países de grande porte no sul do hemisfério que não necessariamente se sentem confortáveis no mesmo campo de potências como Rússia, Estados Unidos, como Israel, e que propõem uma nova forma de lidar com o tabuleiro internacional, né? O Brasil sendo uma das maiores democracias do mundo, multirracial, onde árabes, judeus, negros, brancos, índios convivem com seus percalços aqui e ali, porque não é uma sociedade perfeita, mas que convivem em harmonia, é um país que eu acho que naturalmente teria voltado para si essa expectativa de poder exercer um protagonismo diferente, propositivo, pacificador, negociador, pluralista, que a gente não vê tão frequentemente nas potências que exercem o poder, na maioria dos casos, de crise hoje no mundo, né? Bom, e é justamente sobre isso que nós falamos então no próximo bloco. Qual é o papel que o Brasil desempenha e pode vir a desempenhar nessa questão tão sensível dos direitos humanos? Falaremos ainda sobre quais são então os pontos prioritários nesse momento atual do planeta para esse chamado Sul Global, esses países em desenvolvimento, América Latina, África e Ásia, quais são os caminhos que eles têm a percorrer juntos para vivermos numa sociedade mais solidária. A gente conversa na edição de hoje com o jornalista João Paulo Chalot, coordenador de comunicação da Conectas. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta.